Olá, minha gente, estamos chegando agora aqui no YouTube para você, né? Bom, vocês já estão vendo aqui o doutor Guilherme Branco, que está comigo, e a gente vai falar hoje, o doutor Guilherme vai falar sobre saúde bucal. Olha, é uma coisa tão importante. Tem pessoas que pensam que é só questão na boca, vamos dizer assim, o matuto velho diz na boca, mas não é não, minha gente. E tem uma influência muito grande para a qualidade de vida das pessoas, você ter a sua saúde bucal bacana. Antes que eu fale com o doutor, quero agradecer ao nosso bom Deus, né? Que está permitindo que a gente faça mais um pé de conversa. Essa conversa que eu vou ter hoje aqui com o doutor Guilherme Branco e a importância que é. Então, olha, porque você sabe, saúde é tudo no mundo, né? E a saúde bucal, você vai ver como que é importante. Doutor Guilherme Branco, a gente sabe que um profissional como o senhor que tem mais de 24 anos aí de experiência em sorrisos, né, para as pessoas ficarem com um sorriso bonito e tal, a gente sabe que não é todo dia que a gente pode ter o senhor aqui no pé de conversa. Então a gente tem que aproveitar quando o senhor aparece para a gente tirar dúvidas. E hoje é sobre saúde bucal, não é isso, doutor? É um prazer, viu? É um prazer, Glaucio, estar falando com você e essa imensa audiência sua, né? Fico feliz e, de novo, estamos aqui para tirar algumas dúvidas aí dos ouvintes. Podem mandar aí as perguntas e é uma satisfação, mais uma vez. Bom, doutor, eu vou logo direto aqui ao assunto, né, doutor? A saúde bucal, doutor. Diga pra gente aí a importância que é a pessoa ter uma saúde bucal em excelência, doutor. O Glaucio, isso é um tema bastante importante porque muitas das vezes a gente acha que não vê o corpo como uma forma integrada, né? Então, existem vários estudos mostrando essa importância de manter uma saúde bucal adequada. A nível sistêmico, eu falo, tá? Por Hum, exemplo, uma gestante que não tem uma saúde bucal adequada, já tem estudos que mostram a questão de parto prematuro. Então, veja como coisas que a gente nem imagina que existe uma ligação, mas existe, né? Até porque nosso corpo é todo integrado, né? Essas bactérias que estão na boca, né? E durante o Covid isso foi muito visto, né? Aqueles pacientes que eram intubados, né? Muitas daquelas vezes ali, aquelas bactérias que estavam na boca ali, uma saúde bucal debilitada, através daquela intubação que esses pacientes sofriam, né? No processo do Covid, aquelas bactérias da boca iam para o pulmão, iam para outras partes sistêmicas. hum, Então, foi visto cada vez mais a importância do dentista, inclusive estar na UTI dos hospitais, né? Por quê? Porque era importante que esses pacientes que estavam nas UTIs cuidar da saúde bucal. Então, veja como isso é importante, né? Essas bactérias que estão na boca, ela pode ganhar a corrente circulatória e ir para o seu coração. Então, foi já catalogado mais de 700 tipos de bactérias na boca, tá? e Nós temos em média, né, nós temos em média entre 100 a 200 tipos de micro-organismos na boca, tá? Isso é uma média. Logicamente que esses micro-organismos, não todos eles causam doenças, porque existem também os micro-organismos que são necessários, e a maioria deles são necessários para manter, inclusive, a saúde bucal. Não é toda bactéria que é ruim, não é todo micro-organismo que causa alguma doença, tá? Então, eles são importantes também para manter o equilíbrio da saúde bucal. Mas, como eu falei, é o equilíbrio, né? Então, eu tenho uma gengiva que sangra. Então, por que sangra? Um vaso rompeu. Então, a bactéria que está na sua boca, ela vai ganhar aquele vaso e ela vai para qualquer parte do corpo. Então, manter uma saúde bucal, né, é manter uma saúde geral. certo. Doutor, o senhor falou aí gestante. Vou Sim, aproveitar que o senhor falou aí em gestante. A gestante que está com dor de dente, doutor, ela tem dor de dente. Uma gestante tem dor de dente.
Como é que ela pode proceder, doutor Guilherme Branco? Veja bem, Glaucio, todo paciente que ele está com dor, independe da condição dele em relação a estar gestante ou não, precisa ter um tratamento ali de urgência. Tá? Então, muitas das vezes, existe esse mito e de não poder atender esses pacientes ou evitar de atender de maneira nenhuma. Né? Independente, é óbvio que se você puder escolher o melhor período para poder atender uma gestante, é entre o terceiro e o sexto mês. Tá? Esse segundo trimestre da gravidez é o mais tranquilo para você fazer procedimentos eletivos, aqueles que você marca, né? Que não está a urgência, não está a dor. Mas em caso de dor, independe se está no primeiro mês de gravidez, no segundo, no terceiro, esse paciente tem que ser atendido, tem que ser eliminada aquela dor daquela paciente e depois, aí sim, você marca com mais calma a questão de que vai ser o complemento desse tratamento. Mas o primeiro momento é eliminar dor. Tá? Doutor, olha, uma coisa muito comum, as pessoas inclusive têm muita dúvida sobre isso, e eu gostaria que o senhor dissesse para a gente. Doutor Guilherme, os dentes são os dentes sensíveis. Quando a pessoa toma água gelada ou toma algo quente e os dentes sensíveis, dói às vezes, né? O que é que pode ser, doutor? Veja bem, Glaucio, essa é uma pergunta que está muito ligada ao cotidiano do paciente, ao dia a dia do paciente, né? Muitos desses pacientes, eles têm contato com muitas substâncias ácidas no seu dia a dia. Né? Essas substâncias ácidas, elas podem vir da alimentação, tá? São pacientes que têm, geralmente, até uma alimentação saudável, que a alimentação saudável, muitas vezes, ela é muito ácida. São aqueles pacientes que, porventura, gostam de tomar um shotzinho de limão, tá? Que gostam muito de frutas cítricas, como limão, como abacaxi, né? Laranja. Essas frutas são muito, muito ácidas, né? Além disso, pacientes que gostam de um molhinho na salada, tá entendendo? E alguns pacientes que malham gostam daqueles energéticos. Então, assim, está muito ligada a esses hábitos do dia a dia. Logicamente, não é só isso. Às vezes, esse ácido ele pode ser interno, pode ser seu, como, por exemplo, no paciente que tem refluxo. Então, aquele ácido do estômago, ele ganha a boca e, obviamente, que os dentes em contato com essas substâncias ácidas, elas predispõem a uma condição de sensibilidade. Tá? Então, o paciente com água gelada, com água quente, tudo incomoda. Tá? Logicamente, existem outros hábitos também, como, por exemplo, até uma simples creme dental, uma pasta de dente. Se você usar aquelas pastas de dentes muito abrasivas, não tem aquelas pastas que o pessoal diz, de carvão, que é para dentes brancos. Pois é, carvão eu digo sempre que é só para churrasco, não é para a boca. Tá? Então, essas pastas, elas são muito abrasivas. Então, você pode estar desgastando a superfície externa do dente, levando a esses pacientes a terem sensibilidade. Tá? Então, é muito importante que a gente possa estar analisando como é que é o dia a dia desses pacientes. Doutor, eu já tenho aqui uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo. Aliás, já está chegando mais aqui. Mas eu vou comentar aqui com o senhor. Por exemplo, a gente às vezes fica sabendo que tem pessoas que vai fazer alguma cirurgia. Pode ser cirurgia questão de joelho, questão de fêmur, essas coisas, né? E é exigido também que seja feito uma revisão antes da cirurgia, justamente na parte dentária das pessoas. Sim. É assim mesmo, doutor? Sim, na verdade, Glaucio, principalmente se for algo relacionado à cabeça e pescoço em relação à oncologia, a câncer. Tá? O paciente vai fazer uma radioterapia, por exemplo. Tá? Então, vai receber alguma dose ali de radioterapia a nível de pescoço, a nível de cabeça, e se aquele paciente tiver alguma infecção, tá?
eu posso ter ali problemas sérios no pós-radioterapia. Porque muitos desses pacientes eles vão diminuir, por exemplo, a circulação naquela região. Tá? Então, se já existe um processo de infecção ali presente, ele vai ser agravado. Tá? Isso a nível, vamos pensar a nível de câncer. Mas não é só isso. Tá? Muitas vezes, é como eu lhe falei, hoje já tem muitos, inclusive já é uma especialidade da odontologia, né, a questão de odontologia hospitalar. Certo. Então, já existe obrigatoriedade em alguns locais de você ter dentistas ali circulando nos hospitais, né, dando essa ajuda na questão desses pacientes que muitas vezes estão acamados ou em procedimentos que dificultam a sua higiene oral, tá? E isso mostra a importância da odontologia estar integrada com a medicina também. Tá? Então, obviamente, se é um paciente que vai se submeter a qualquer tipo de cirurgia e tem alguma infecção a nível bucal, né? O próprio Ivo Pitangui, aquele grande cirurgião plástico, né? Quando as pessoas procuravam ele para fazer alguma cirurgia plástica no rosto, ele mandava ir no dentista antes. Tá? Por quê? Porque ele dizia, não adianta você estar com a pele lisinha, estar com os dentes precisando ser cuidados. Tá? Então, assim, a sabedoria de um grande mestre. Isso. Então, na verdade, a gente precisa entender que a odontologia faz parte, a boca faz parte do corpo, e assim como a gente trata uma infecção no dedo, no pé, na mão, seja onde for, a gente também tem que tratar os problemas de infecção, de inflamação a nível bucal. Doutor, tem aqui uma dúvida agora do Cleidson, viu? A dúvida dele é a seguinte. Olha, doutor Guilherme, meu pai tem 71 anos e tem alguns dentes antigos na boca, né? Os dentes na boca. Alguns já amoleceram e caíram naturalmente. Gostaria de saber se esses dentes podem causar algum problema na visão dele. Pode, doutor? Na visão, eu não diria, Glaucio, mas existe sim um tipo de infecção, tá? Chamada angina, que é uma infecção que se torna na face, né? Tá? E chama também popularmente como celulite, não é aquela celulite que dá nas pernas, mas é uma celulite de infecção, né, a nível de células, e então ganha a face, e muitas vezes pode sim, mas aí é em casos raríssimos, não é uma coisa que eu possa dizer que seja comum de acontecer, né, mas uma infecção dentária ganhar a face toda do paciente. Certo. Tá? Inclusive comprometer a nível de visão. Mas são casos raros, mas não é impossível. Como eu falei, a boca ela está num organismo, ela está num corpo que é interligado. Então, um vaso que vai para a boca, ele pode ganhar o corpo, né? Entende? Então, esses casos de celulite, mas esses casos de dente mole, é mais difícil. Isso está mais relacionado, às vezes, com infecções de canais, né? Onde realmente criam-se abscessos maiores, dependendo da resistência desse paciente sistêmica, né? Da saúde desse paciente, ele pode ganhar proporções maiores. Então, a gente nunca pode brincar com infecção em qualquer parte do corpo, e que isso fique bem claro. Por isso que esse tema hoje é muito importante, a importância da saúde bucal. Doutor, tem aqui, eu já ia lhe fazer aqui uma pergunta, mas chegou outra aqui que é dentro do mesmo assunto, tá? Tá. Veja só, eu vou olhar aqui porque eu tinha anotado aqui. Doutor, a pessoa que gosta de café. Veja só, doutor Guilherme Branco, a pessoa gosta de café e vai fazer clareamento nos dentes, tá? Aí tem gente que diz, olha, o clareamento dos dentes não pode fazer, não pode tomar o café. Aí é verdade, aí vou aqui agora junto com a mensagem que chegou. Gostaria de saber se café faz mal para os dentes. Tá, vamos lá.
Respondendo a primeira, Glaucio, muitos pacientes evitam de fazer clareamento porque tem o hábito gosta muito de café e acha que o café vai interferir na questão do clareamento. E hoje já foi provado há muito tempo que não tem interferência. Então, quem gosta de café pode fazer o clareamento tranquilamente, que não vai ter interferência. Não só o café, como o chá, como qualquer outro produto que tenha, que manche dentro, enfim, que altere essa questão. Mas não tem interferência, porque você está num processo de clareamento. Mesmo que manchasse, o clareamento vai resolver. Então, essa dieta branca que a gente chama, isso já caiu, né? É mito. Então, se você gosta de café, pode muito bem fazer seu clareamento. E o café, ele só mancha externamente, ele não prejudica a nível de estrutura do dente, que vai causar mal ao dente, não. Tá? Então, café com a saúde bucal não tem esse problema, não. Tá? Olha, quem aqui... Heron, acho que é Heron. Doutor, a dúvida é a seguinte. Minha gengiva é muito avermelhada. Também tenho muita sensibilidade nos dentes. Doutor Guilherme Branco, o que fazer para aliviar a sensibilidade? Veja bem, ele falou da questão da gengiva avermelhada. Eu posso interpretar esse avermelhado como uma alteração de cor, pensando numa gengivite, que é uma inflamação da gengiva. Então, geralmente, essas gengivas, elas podem estar, por exemplo, sangrando facilmente. Você, ao escovar, ela já sangra com facilidade. Tá? E em relação à sensibilidade, muitas vezes essa gengiva, ela pode, por conta dessa questão, dessa gengivite, ou até de uma situação mais avançada, que é como o paciente anterior falou, né? O ouvinte, falando sobre a questão dos dentes mole. Então, a gengiva, muitas vezes, ela retrai, né? E expõe uma parte do dente que geralmente era para ser coberta por gengiva. Então, quando a raiz do dente está exposta, que ela deveria estar coberta pela gengiva, então ela causa sensibilidade, geralmente com água, geralmente com água fria, água quente, né? Com substâncias de temperaturas extremas. Então, isso causado, muitas vezes, por uma retração, que a gente chama da gengiva, né? Ou seja, a gengiva cedeu. Tá? Doutor, tem aqui, estou até achando aqui, a Josefa está dizendo o seguinte: doutor Guilherme, meu filho tem um tipo de uma ferida que parece uma verruga embaixo da língua. E já usamos vários remédios e nunca sara. Aí debaixo da língua, tipo uma verruga, doutor. Olha, Glaucio, existe sim alguns crescimentos teciduais que não é nada demais, assim, é a questão de pensar em doenças sérias, não é? Tá? Mas que há necessidade sim de uma remoção. Tá? Então, muitas vezes, esses procedimentos são muito simples, tá? E vai num consultório que faz a remoção desse crescimento, tipo um crescimento, um pólipozinho, então a gente vai lá e remove. Obviamente que aquilo ali a gente manda, né, para um laboratório para poder investigar, mas que não seja, na grande maioria das vezes, não tem nenhuma repercussão a nível sistêmico. Tá? Bom, doutor, o Neto Viagens aqui está mandando um abraço para o senhor. A Aparecida está dizendo parabéns aí, Glaucio. Deixa eu ver quem é mais aqui, que eu tenho outra pergunta aqui para o senhor. O Nona Monteiro está dizendo, manda um abraço aí para o doutor Guilherme. Aí, abraço ao Neto, abraço ao mundo. A Zenilda aí também está mandando um abraço para o senhor. Pessoal todo aqui, deixa eu ver mais. Mas é o seguinte, doutor. A pessoa mastigar, chegou aqui uma dúvida, e para que o senhor... Sobre frutas ácidas, o senhor já falou, né? Se fazem mal aos dentes, né? Sim. O senhor já falou. A outra dúvida é o seguinte, doutor Guilherme, a mastigação errada, ela causa problema no estômago? Veja bem, Glaucio, eu não posso... Se o paciente mastigar bem, porque é o seguinte, às vezes o paciente tem a ausência de dentes, não, logicamente, não estou falando em desdentado completo, mas que tem algumas ausências,
e tem uma mastigação, vamos dizer assim, não tão dentro do padrão, mas que consegue mastigar bem. Tá? Então, por isso que existe a condição, muitas vezes está faltando um dente, dois, e isso não vai atrapalhar uma condição sistêmica, uma condição de estômago, né? Ele vai conseguir, mesmo numa oclusão, numa mordida não tão perfeita, mas ele vai conseguir, do jeito dele, mastigar bem. Tá? Então, muitas vezes, a gente tem que ver se ele consegue fazer essa trituração de forma adequada. Às vezes, não precisa estar perfeito. Tá? Às vezes, está até de uma forma, olhando para o leigo, né? De uma forma totalmente desequilibrada. Mas ele consegue triturar. Tá? Certo. Então, às vezes, também ele pode ter todos os dentes perfeitos, ou seja, não tem ausência de nenhum dente, e não ter uma boa trituração dos alimentos. Veja que coisa interessante. Nós somos assim, né? Às vezes tem ausência, mas a função está preservada. E às vezes a gente tem todos os dentes, mas a função não está legal. Por isso que a importância da gente visitar o dentista, por isso a importância da gente cuidar da nossa saúde. Bom, doutor, agora eu vou fazer aqui uma pergunta aqui para o senhor, para poder a gente liberar aqui o senhor, né? Que o senhor tem suas ocupações e a gente tem que agradecer muito, porque não é todo dia que a gente tem, né, um profissional como o doutor Guilherme Branco aqui com a gente. Doutor, eu vou falar feito matuto, doutor, mas eu sou matuto, doutor. O caba velho tem aquele dente, veja bem, doutor Guilherme, o caba velho tem aquele dente estragado, tem cárie, né? Cárie dentária, né? Ô, doutor, beijando, como é que faz, doutor? Passa para outra pessoa? Como é que é isso, doutor? Boa, Glaucio. Isso é uma excelente pergunta que daria para a gente passar até amanhã falando sobre isso. Porque, na verdade, antigamente se pensava que a cárie era causada por micro-organismo, apenas era o único fator relevante. Tá? Por isso que se falava tanto em vacina, isso e aquilo, e até hoje ainda se vira e mexe, ainda se fala, né? A vacina da cárie. Só que se você tiver, para ter a cárie, não adianta ter só o micro-organismo, só as bactérias que causam a cárie. Você precisa ter uma coisa extremamente importante, que é o açúcar. Tá? Então, essas bactérias, elas só vão funcionar no processo da cárie se tiver açúcar envolvido. Então, por isso que a dieta é muito importante no processo da cárie. E mais importante do que a quantidade, você, por exemplo, pode comer uma barra de chocolate e 1 quilo de chocolate de uma vez só. E, às vezes, o outro comeu ali uma barrinha bem pequenininha, mas ele come de 10 em 10 minutos, ele vai lá e come um pedacinho. De 10 em 10 minutos, ele vai lá e come um pedacinho. Isso é muito pior. Quanto mais contato com o açúcar em frequência, essas bactérias produzem ácidos que vão causar a cárie. Então, só as bactérias não causam a cárie. Ou seja, beijou, passou as bactérias, mas só as bactérias, elas não vão causar a cárie. Elas precisam de algo mais. Esse algo mais é a falta de uma higiene adequada e o contato com açúcar. Então, esse combo aí é o que causa a cárie. Bom, minha gente, então tá aí, viu? Agora, sem falar, né, meu nego? Você, antes de beijar, porque tem uns que tem aquele mau cheiro, né, doutor, por causa da cárie. Pense, antes de beijar, antes de qualquer coisa, se a saúde não estiver legal, passa lá no IGB que a gente resolve. Bom, doutor, muito obrigado, então. Doutor, tem aqui algumas mensagens e tal, mas a gente agora já estamos aqui no fim da nossa conversa e eu só quero agradecer muito ao senhor, doutor Guilherme, e a gente... Vamos ver se da próxima vez, doutor, porque eu tenho muita curiosidade de saber algo de implante dentário, doutor. Sim. É uma coisa que eu tenho muito interesse de falar sobre o que tem acontecido ultimamente, Glaucio. Muita gente tirando os dentes e achando que implante é melhor do que dente. Então, essa tá aí. Bota para o próximo pé de conversa para a gente tirar essas dúvidas aí. Pronto. Assim que o senhor tiver tempo, estamos aguardando. Tá bom, doutor? Um abraço, doutor. Muito obrigado e continue com Deus no coração.
Agradecer ao nosso bom Deus também, que permitiu que a gente fizesse este Pé de Conversa. Minha gente, está encerrado o Pé de Conversa.